Você viu essa matéria do Estadão publicada hoje sobre os dados da Justiça do Trabalho de 2024, para a qual inclusive eu fui entrevistado, e sabe quais as principais conclusões podemos tirar desses dados e por quê? E já adiantando e dando spoiler, as conclusões são as seguintes. Primeiro, em 2024 foram mais de 2 milhões de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, o volume mais alto atingido após a reforma trabalhista, e que pode aumentar bem mais. Segundo, chegou-se a um recorde histórico de valores pagos aos reclamantes de quase 50 bilhões de reais. Conforme pode ser observado nesse gráfico dessa imagem extraído do último relatório estatístico da Justiça do Trabalho, no ano anterior ao ano da reforma trabalhista, tivemos o pico de ações ajuizadas correspondendo a 2,7 milhões de ações. E após 2021, ano em que o STF declarou a inconstitucionalidade da regra criada pela reforma trabalhista, a Lei 13.467, quanto ao tratamento da justiça gratuita, começamos a ter um movimento ascendente com a elevação do número de ações, o que pode ser influenciado pela decisão do STF. Logo, a tendência é de alta. Até porque, se é a decisão do STF que está influenciando isso, não há perspectiva de mudança, nem pela via legislativa, já que o Supremo diz que aquela sistemática é inconstitucional. E esse número pode subir bem mais, havendo muito espaço para crescer. Sabe por quê? Eu fiz um levantamento comparando o aumento das ações com os desligamentos na base de dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, e com base nisso, podemos constatar, nos últimos anos, uma média de em torno de 8% do que as ações representam no volume de desligamentos, mas havendo também uma tendência de alta. Como você pode observar aí nessa imagem, veja que está aumentando o quanto as ações representam dos desligamentos. Agora, imagine se esse número chega, por exemplo, a 20%. E tomando como referência o ano de 2024, em que foram quase 24 milhões de desligamentos, nós teríamos 5 milhões de ações ajuizadas. Portanto, olhando o volume de desligamentos no CAGED, o fato é que há espaço para crescer. Mas além disso, um outro dado impactante corresponde aos valores pagos aos reclamantes, que alcançou uma marca histórica de quase 50 bilhões de reais, repito, bilhões de reais no ano de 2024. Ou seja, foram 48,7 bilhões de reais que saiu do caixa das empresas e entrou na conta bancária dos reclamantes. E detalhe é que esses valores vêm aumentando mais nas execuções e não nos acordos. Em 2022 foram quase 15 bilhões que saíram do caixa das empresas e foram para a conta dos reclamantes em função de execuções. E em 2024 esse número foi para 22 bilhões, ou seja, um aumento de cerca de 7 bilhões. E isso significa que a Justiça do Trabalho está mais eficiente e mais efetiva na expropriação do patrimônio do devedor para garantir o pagamento da condenação. De modo que aquele empresário, aquela empresa que quiser empurrar o processo com a barriga na expectativa de que nada aconteça, pode ter surpresas lá na frente. O que significa dizer que é importante avaliar a possibilidade de um acordo de modo a evitar a condenação. O que você achou desses dados? Por fim, se achar útil e relevante esse vídeo, avalie a possibilidade de curtir e compartilhar. Bons acordos!